Olá pessoal, esse é o Freud do Zero, aula número 7. Estamos no livro do Jacques Sédat, na descoberta do infantil, capítulo, que ele vai falar das 3 teorias sexuais. Então ele começa a teoria da mulher com pênis, que é uma teoria da universalização dos seres possuindo pênis, né? Então ele vai dizer assim, a primeira teoria é da mulher com pênis ou teoria hermafrodita, que consiste em atribuir um pênis a todos os seres humanos, inclusive aos seres femininos. Então é um ponto de vista que é muito criticado, né? O Freud é muito criticado por isso, mas é legal tentar entender o que ele quer dizer com isso. Tem um lado assim de falar de uma teoria falocêntrica, e o que não deixa de ser mentira num certo sentido, porque você tem uma sociedade que é machista, tem uma hipervalorização do que é o homem, do que é supostamente o masculino, e em algum momento atribui-se essa potência, aquilo que é o mais desejável na sociedade, você ter esse corpo do homem, você ter o pênis, e todas essas teorias de atribuição do falo, né, o falo no caso aqui equivalente ao pênis, a todos os seres. Mas é muito mais importante tentar enxergar que essa questão da universalização do pênis é muito mais para evitar perceber a diferença sexual do que qualquer outra coisa. E por que isso? Porque existe a necessidade de uma fantasia de completude, né? Uma completude, de plenitude, que não existe falta, não existe assimetria entre eu e o outro é minha imagem e semelhança. Então, quando você se depara com a questão da castração, quando se depara com a questão da diferença sexual, não tem como você ignorar o fato dessa diferença entre você e o outro. Então isso tem implicações de diferença entre eu e o outro, implica a minha própria castração, implica que o outro tem um outro desejo, que o outro tem uma outra necessidade, tem um outro pedaço que falta e que não sou eu. Então de alguma forma a gente está falando de uma quebra narcísica aqui. Aí ele vai dizendo aqui, ó, então a criança ela está lá, como a gente falou no último vídeo, criando teorias para explicar a si, para explicar a origem, para explicar o outro, para explicar tudo isso. E ela vai fazendo suas montagens pensando a partir do próprio corpo. E o Freud vai dizer que a crença universal inicial é que todos possuem um pênis, né? Que depois vai ter todos os caminhos do complexo de Édipo, do menino ter a certeza e ao mesmo tempo o medo da perda, né, a angústia da perda, e a menina ter a certeza que não tem, entrar no sofrimento de não ter e não receber isso nunca. Mas isso fica para um outro momento das nossas aulas. Mas se quiser também, se você procurar nos vídeos do Lacan do Zero, já tem essa aula lá. Tá bom? Então aqui, ó, ele fala mais embaixo, trata-se aqui de uma fase de errância sexual ou de desorientação sexual. Segundo a expressão de Freud nos 3 ensaios, poder-se-ia desse modo prolongar o que Freud diz a respeito da teoria hermafrodita. Ela está de acordo com a pulsão que vai fazer com que não seja confrontado com o vazio, com o buraco. Aí ele diz mais para frente, ó, nada mais angustiante que o buraco. Né? O que ele quer dizer com isso? Nada mais angustiante que o buraco para um esquizofrênico que vive seu corpo como um corpo peneira, no qual tudo pode entrar, o que obriga a proteger-se das relações. Então, o corpo peneira é que ele vai ser invadido a todo momento quando ele se aproxima de qualquer pessoa. Então, falta alguma coisa que dê esse limite. Então, ele diz assim, ó, como ele conhece apenas buracos, ele não sabe o que é um orifício. Pode parecer confuso essa fala aqui, mas se você pegar emprestado uma ideia do Lacan facilita, né? Que é pensar o buraco com borda e um buraco sem borda, né? Se você pensa num buraco sem borda, vamos usar uma expressão que o Winnicott usa, você tem um cair para sempre. Você tem uma falta de limite, então até é impensável. Imagine um buraco sem borda nenhuma, é impensável, é simplesmente um nada total. Quando você fala de um orifício, que seria um buraco com borda, a gente está falando então de alguma coisa que, apesar de um buraco ter um contorno, o contorno pode funcionar inclusive de apoio para não cair para sempre. Que é mais ou menos aquela ideia de um nada, quando você fala do buraco sem borda, e quando você fala do buraco com borda, eu penso na questão da falta. Então, nesse momento, né, você tem ali a preocupação de se deparar com a diferença sexual, que isso vai causar um furo no narcisismo, né? Isso vai causar uma ruptura, só que essa ruptura ela vai ser construída, quando acontece essa ruptura, através das teorizações que a criança vai fazendo, das nomeações, ela vai criando uma borda nesse furo, né? Então se torna um orifício, se torna um buraco com contorno, então não é um cair para sempre. Aí ele vai dizer aqui, permite que a criança evite pensar nos orifícios, supondo que poderia haver buracos no lugar dos orifícios. É isso que está em jogo e que é seu momento estruturante. No momento da excitação da criança, Freud assinala que seu corpo, olha que interessante,
está tão repleto que quer penetrar o mundo exterior. A essa excitação estão ligados impulsos que a criança não sabe interpretar. Impulsos obscuros como uma ação violenta, penetrar, quebrar, fazer buracos em todo lugar. Então, assim, é um tipo de sensação sem eira nem beira, então a coisa não tem um limite. Nem o limite do outro que vem de fora, nem o limite também desse movimento pulsional, desse movimento inclusive de desejo da criança. Então fica uma coisa, aquilo que o Nasio fala, de uma excitação que parece que vai explodir a cabeça dessa criança. Então é tentado construir teorias que consiga dar contorno a esse buraco, que seria um nada, né, dessa diferença com relação ao outro, para que eu possa então suportar até a constituição dos meus pensamentos, das minhas excitações. Aí ele vai dizer mais embaixo, aí vai dizer mais para baixo, né? Para Freud, a teoria hermafrodita está absolutamente de acordo com a sua teoria da pulsão. A pulsão precede, ela constitui os objetos sobre os quais investiremos. Então, primeiro vem a pulsão, depois vem os objetos. Numa teoria pulsional, numa teoria relacional, eu vou ter o objeto já presente desde o começo, mas eu posso falar isso num outro momento para falar um pouco dessa diferença, da teoria pulsional da teoria relacional. Ela funciona segundo o mesmo modelo que a transferência. A transferência com efeito precede os objetos sobre os quais investiremos. A ela não pode escolher senão objetos que possuem esses traços de excitação, de charme. Então, quando se fala de transferência, aquele fenômeno que vai acontecer na análise, aquilo ali já está pronto e o analista que vai estar lá na frente vai ser um objeto que vai aparecer só depois. Então, a transferência já está pronta, o que vai acontecer é a escolha dos objetos futuros, isso vai depender se tem aquele elemento de excitação, o elemento de charme que ele coloca aqui. E aí, o que mais tem aqui embaixo? Aí diz aqui, essa primeira teoria sexual infantil coloca em jogo uma pulsão própria do corpo como motricidade. Então a pulsão, que alguns têm me perguntado para falar um pouco mais disso, vou fazer um vídeo só sobre pulsão para falar do conceito, né, das nomenclaturas, de como pensar ao longo da obra do Freud a ideia de pulsão, mas está trazendo aqui, uma pulsão própria do corpo. A pulsão é aquilo que movimenta, né, claro que como se fosse o motor da coisa. Mas no caso aqui, como motricidade, como aparelho de músculos, segundo a expressão de Freud. Desse aparelho de músculos dependerá a motilidade psíquica, a agilidade psíquica da criança, sua não inibição. Olha que frase bacana. É preciso que a criança seja agressiva. A criança de 3 anos não tem nada de anjo. Então, dessa motricidade corporal, desse movimento, né, desse motor corporal, é que dependerá o despertar de sua inteligência. Então, essa pulsão inicial que movimenta, ainda de forma de motilidade, essa agressividade que a criança precisa poder vivenciar, e aí dá medo de algumas leituras clínicas de patologizar essa coisa com os 3 anos de uma criança que é agressiva, é necessário isso, né? Isso é um perigo, isso vai inibir uma coisa que é fundamental para o processo natural do desenvolvimento. Ele vai colocar aqui então esse movimento agressivo inicial, ele vai funcionar então para movimentar o sujeito e também vai ser a base para ele poder fazer as suas construções teóricas sobre si, sobre a diferença sexual e tudo que virá, né, lá na frente. Aí vem a segunda teoria, a teoria cloacal, da cloaca. Então aqui, a teoria cloacal do nascimento se constrói com o prolongamento da primeira, pela ignorância da vagina, né? Então você tem aí o mistério, o que tem ali onde não há o pênis, o que tem. E aí ele vai dizer aqui, a teoria cloacal também ignora a separação. A criança é um pedaço do corpo defecado, né? Na Provença não era raro ouvir das amas de leite, meu pintinho, para falar das crianças, meninos ou meninas, de que elas tomavam conta, o que remete à teoria cloacal. Nessa hipótese, elaborada pela criança, não há separação. A criança não é senão um fragmento do corpo materno. No plano psíquico, o fato, olha que interessante isso aqui, o fato de se considerar como fragmento do corpo materno corresponde ao estado de mania, né? No estado de mania não há separação dos corpos, não há separação dos pensamentos entre mim e outrem. Então é como se fosse um prolongamento narcísico, é uma coisa só. A gente, né, a nossa leitura psicanalítica normalmente pensa isso, né, do bebê como falo da mãe, o falo, aquilo que preenche a sua falta ser. E esse estado maníaco é justamente pensar junto, pensar a mesma coisa, né, ser um prolongamento de pensamentos, mas mais do que isso, é a não separação dos corpos. E aí ele está
traz um caso aqui, ó. Uma maníaca, por exemplo, levará ao médico que está fazendo uma visita até um pequeno monte de lama que ela depositou em um canto do seu quarto e lhe dirá, rindo, aqui está o meu filho que eu tive hoje, né? Aí ele põe aqui, há um corpo para duas psíquicas ou inversamente uma psique para dois corpos. Então é esse momento de não separação. E aí ele diz aqui, ó, a unidade do corpo reivindicada na primeira teoria sexual infantil prolonga-se, pois como o estado de mania da teoria cloacal, aqui ele diz assim, ó, a unidade do corpo reivindicada na primeira teoria prolonga-se. Então a ideia de ter uma unidade do corpo, né, de ficar nessa não divisão do sexual, aí vai dizer assim, é prolongado na teoria cloacal, refazer o uno. Aí que legal, a gente já falou do caso da Elizabeth von R, é o que ele diz. Desse uno, sofria a von R, na medida em que ela se sentia una com seu pai. Mas mais exatamente, seu pai se sentia uno com ela, quando o pai dizia o seguinte, que ela substituía para ele um filho e um amigo. Então ele impossibilitava ela de ser uma coisa separada dele. E aí ele diz assim, havia essa solda entre eles, a perna de Elizabeth fixada ao corpo paterno. Então, de novo, uma não diferenciação, né, um pedaço do corpo do outro, que depois vai ser destacado, defecado, então é colocado dessa forma. Então, e aí mais embaixo vai dizer aqui, o estado de mania não faz diferenciação entre si e o outro. É um estado de indistinção, uma negação da separação dos pensamentos e dos corpos. Enquanto todo o trabalho de luto nesse quesito será conseguir chegar a admitir um corpo separado e uma atividade de pensamento separada. Então, o luto para a psicanálise, né, ele está trazendo aqui, nós vamos pensar em duas situações pelo menos, mas aqui ele está dizendo que é pelo menos poder admitir essa separação dos corpos. Então tem sempre um luto de vivenciar a perda desse lugar do uno, né, de alguma coisa que está faltando, que foi destacada, que foi perdida. Né? Até tem as teorias todas na fase anal, que por um lado tem a questão de pensar o cocô como um presente para o outro, mas também pensar num pedaço de si, né, de um anexo que sai do sujeito. E aí diz aqui, essa mesma negação da separação entre si mesmo e o outro pode ser encontrada no comportamento paranoico, que quer controlar os pensamentos de outrem até mesmo estar na origem deles. Então, outra teoria que evita esse afastamento. Aí vem então, mais uma teoria, a terceira teoria, deixa eu ver aqui, que é a teoria sexual infantil, é a teoria sádica do coito. Então é uma teoria que Freud quis verificar a qualquer preço em sua preocupação de marcar sua separação com relação ao Jung. E por que isso, né? Jung se preocupava somente com o presente do paciente, sem levar em consideração a sexualidade infantil, que é um ponto de briga muito grande entre os dois e que vai acabar causando o afastamento dos dois. Aí vai dizer assim, na época da análise do Homem dos Lobos, né? Com efeito, este último relatava que quando era criança, ele assistia a 3 coitos entre seus pais. Ele fazia a cesta no quarto deles, declaração que não parecia pensável, pois eles viviam em um grande castelo. Então, o que é a teoria do coito, né? A teoria sádica do coito? Ela demonstrava a impossibilidade ainda existente de elaborar a diferença entre os sexos. Mais uma vez, a impossibilidade da diferenciação sexual. A diferença entre homem e mulher. Aí, olha que bacana. Ela diferencia apenas entre ativo e passivo, mas de modo extraposto e não mais intrapsíquico. O que aparece como ativo passivo é primeiramente experimentado subjetivamente como forte e fraco, agressor agredido. Né? Então, a questão da diferença sexual, o homem e mulher, pensado, né, da questão ativo e passivo, mas ele coloca aqui, inicialmente, é pensado como forte ou fraco, agressor agredido. A única maneira de pensar a diferença entre masculino e feminino, homem e mulher. É uma teoria que deixa de lado o par masculino e feminino e a diferença homem e mulher. Aí vem um trecho que geralmente é polêmico, né? Até pensando na questão do falocentrismo no Freud, pensando na questão do lugar que é colocada a mulher no discurso dele, como bem diz Maria Rita Kell, no Deslocamento do Feminino, faz umas críticas bem interessantes com relação a Freud, que diz assim, eu sou forte, portanto sou ativo, portanto sou masculino. Sou fraco, portanto sou passivo, portanto sou feminino. Aí coloca aqui por fim, isso vai ao encontro da bissexualidade psíquica, a saber que o forte, o fraco,
o ativo e o passivo não procedem do dimorfismo sexual, mas não são mais que qualidades psíquicas que existem em todos os humanos. Então essa questão da bissexualidade é muito mais essa questão da possibilidade de ser tanto forte ou fraco, o agressor e o agredido. Freud fala dessas movimentações que todo mundo tem, e isso vai caracterizar a estrutura bissexual psíquica que ele colocou lá atrás, quando tinha aquelas contribuições do Fliess, que a gente já falou numa outra aula. Então a gente tem aqui 3 teorias, e nas 3 teorias é interessante essa dificuldade da separação, né? A separação do masculino e do feminino, do ativo e do passivo, do forte e do fraco, que você vai enxergar que, na verdade, pensando na terceira teoria principalmente, a coisa está presente, as duas coisas estão presentes em todos, mas de algum momento tem uma certa posição que acaba tornando a dominante, né? E você toma essa dominante e tem que reconhecer uma outra que é diferente de si. Então sempre a problemática está aí porque isso apresenta essa quebra narcísica. E aí vem um trecho muito legal para finalizar nossa aula, que é do segredo à separação, que ele vai colocar. Então, com tudo isso acontecendo, a diferença sexual aparecendo, vai então a pergunta de onde vêm as crianças, né? De onde vêm os bebês. E aí ele vai colocar que a criança vai construindo essas teorias no maior segredo, ela vai tentando entender uma série de coisas, ela é um pequeno cientista. Então ela está tentando, pensando com seus corpos, vendo a diferença dos corpos, vai criar suas teorias de eu tenho, o outro vai ter, ou eu não tenho, o outro tem, eu não tenho, o outro não tem também. As teorias com relação à passividade, à atividade, ao forte, ao fraco, ele vai tentando criar uma explicação de mundo, né? Ele vai fazendo tudo isso e ao mesmo tempo também vai perguntando para o adulto, perguntando para o outro o que é essa realidade, qual que é a teoria, como é que se explica isso. Então meio que está escutando o que é falado ali e ao mesmo tempo elaborando suas hipóteses, meio que vai confrontando as suas hipóteses com a hipótese que vai escutando do adulto. E aí vai colocando mais embaixo, ó. Que ela diz assim, ó, o Sedar diz assim, sobre Elizabeth von R. Ela não sofria de um corpo estranho, que teria funcionado como um isolamento, mas que ela possuía um segredo, isto é, ó que legal isso, uma cena de fantasia, um roteiro que dirigia seu corpo. O segredo, enquanto roteiro fantasmático, elabora a imagem do corpo da criança. As 3 teorias sexuais infantis referem-se, pois, a uma cena privada, uma cena que separa os pensamentos da criança dos do seu pai ou de sua mãe. Então ele está dizendo aqui que existe um segredo, isso no desenvolvimento do sujeito neurótico, inclusive, né, principalmente. Isso você vai escutar nos seus pacientes, para quem atende ou quem não atende, mas pensar sobre si. Existe uma fantasia que você constrói e que você usa como se fosse seu óculos de enxergar o mundo. E essa fantasia ela foi construída, pensando nesse raciocínio aqui, utilizando essas 3 teorias sexuais, né, da universalização, o universal do pênis, depois a teoria da negação da vagina, da interrogação do que se trata disso, a teoria cloacal, né, que também nega a diferença sexual, e depois pensando na questão do ativo e passivo, né, do forte e do fraco, mostrando que existe num único ser, né, em todas as pessoas, esses 2 dispositivos, essas 2 possibilidades. Então, de alguma forma, está tentando se negar isso, mas o que você tenta negar, você vai ter que se deparar, é inevitável. Então, assim, como elaborar aquilo que é insuportável de se ver, mas é inevitável de se deparar? Então, cada um constrói uma teoria, uma fantasia infantil dessa cena privada, dessa cena inicial. Aí ele coloca aqui, esse segredo gerará um conflito psíquico na criança, entre o saber de seu corpo próprio e o saber das pessoas grandes. Conflito que pode resultar em uma clivagem psíquica, né? Aí depois ele coloca aqui mais embaixo, né? É nessa clivagem psíquica vivida pela criança que Freud situa o complexo nuclear da neurose. O complexo nuclear da neurose é essencialmente uma proibição, ó que legal, de pensar a situação na qual eu me encontro. Se a criança se ativer às futilidades mitológicas que seus pais lhe contam, se ela não confiar em seu sentimento corporal, ela entrará na neurose e será incapaz de se libertar do discurso das pessoas grandes. Pensando aqui nesse ponto, a análise seria justamente
levar a pessoa a trazer nas sessões, trazer no processo analítico, essas suas fantasias. Essas fantasias sobre um pensar sobre o si mesmo e sobre o outro, e deixar de lado as mitologias apresentadas por esses outros adultos que um dia, entre aspas, a educaram, transmitiram o que é o mundo. Então é sair de um lugar, que eu sempre falo em clínica, né? Sair de um lugar de ser objeto do outro. Eu posso pensar assim, os pais dizendo o que é a mitologia do mundo, mas eu posso pensar na psiquiatria, explicando através das doenças psiquiátricas o que é a mitologia do mundo. Eu posso ter outras abordagens da psicologia falando de psicopatologia, e a pessoa desaparecendo como pessoa e ficando na mitologia no seu lugar. Então a clínica psicanalítica, cada paciente vai pensar, né, vai se assumir, vai se responsabilizar de um lugar de fala. Então é até difícil imaginar, a gente fala de psicopatologia psicanalítica como uma forma de estudar, como uma forma de poder caminhar por alguns caminhos, mas a gente sabe que cada paciente não se resume a um diagnóstico, porque ele constrói uma teoria sobre si, e é isso que a gente quer escutar na clínica. Porque é isso que assim, predomina ali de alguma forma, mas é abafada por um saber que vem do outro, então ele abafa tudo isso. A ideia é então poder trazer voz disso, e você então colocar o seu saber sobre si e sustentar esse saber sobre si. Então é mais ou menos por aí. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.